Um grande abraço a todos, é um prazer muito grande compartilhar algumas informações com os nossos amigos e interessados e ligados ao setor de produção de florestas. Eu me propus a conversar hoje sobre a produção de multiprodutos obtidos da floresta. A silvicultura tradicional brasileira, ela se pautou na produção de florestas de rápido crescimento, um ciclo curto, 5, 6, 7 anos, voltada principalmente para a produção de celulose, energia, lenha carvão e produção de painéis. E desde a década de 70, 80 do século passado, as florestas, todas elas, tiveram um objetivo de produtividade, basicamente, sem se preocupar com a questão aí da qualidade de um produto com um maior valor agregado, como as madeiras nativas. Com o escasseamento das florestas nativas e uma conscientização da sociedade, além do aparato jurídico dos códigos florestais, o uso das madeiras nativas tornou-se mais limitado, mais restritivo, e a madeira nativa ela ficou com um uso bastante limitado. E não haveria nenhuma justificativa em se proibir o corte de florestas nativas se não houvesse a alternativa de produção de florestas de rápido crescimento. Aí temos eucalipto, temos pinos, temos cedro australianos, temos guanandi, temos teca, temos mogno africano, temos a araucária e outras espécies que vêm sendo utilizadas em plantio em grande escala, numa substituição às espécies nativas que foram utilizadas até o século passado. Então, as florestas de rápido crescimento, elas objetivavam principalmente a alta produtividade e, num segundo momento, os setores mais especializados, como o setor de celulose, buscou uma qualidade da madeira, questão de diminuição do teor de lignina, aumento de alguns produtos interessantes na produção de celulose e seus derivados. E o setor de painéis, ele tem também lá suas exigências. No caso de produtos sólidos, somente no final do século passado, início desse século, é que a madeira de reflorestamento ela ganhou o seu maior destaque e sua maior importância. No momento atual, quando o Brasil está saindo de uma crise econômica brava, com índices econômicos muito baixos, então a madeira ela se apresenta como um dos componentes aí para ajudar no agronegócio e tem um papel muito importante para formar o nosso produto interno bruto, o nosso PIB, e o que tem salvado as questões que estão limitando no nosso crescimento econômico. Basicamente, elas estão ligadas ao agronegócio e nesse contexto, as florestas plantadas têm um papel muito importante. Cabe ressaltar que a produção de florestas com alto valor agregado, e quando digo alto valor agregado, eu quero dizer que
Hoje, por exemplo, o custo da madeira para energia, ela está na faixa de 30, 40, 50 reais o metro cúbico, enquanto a madeira serrada ela está na faixa de 700, 800 reais o metro cúbico em condição in natura. Então, é um valor agregado significativo e, para tanto, além dos aspectos silviculturais que são dispensados para a produção de celulose, energia e painéis, as madeiras utilizadas para obtenção de produtos com alto valor agregado, no caso, por exemplo, da indústria moveleira, onde se utilizam tábuas, peças serradas, no caso da construção civil, no caso de estruturas, no caso de dormentes, no caso de postes e outros usos, a madeira vem ocupando espaço muito importante, levando-se em consideração que é um produto natural, renovável, certo, em todo o seu ciclo, e tem um valor agregado bastante elevado, como já foi ressaltado. Infelizmente, não faz parte da cultura do brasileiro a questão aí de manejar a floresta nos ciclos mais longos. Se as florestas eram produzidas em ciclos mais curtos para a produção de celulose, energia e painéis, 5, 6, 7 anos, agora nós estamos falando em 15, 20, até 30 anos, onde nós teríamos madeiras com maiores diâmetros, madeiras com qualidade que é exigida para o produto final que se pretende. Então, nesse caso, além dos tratos silviculturais normais, nós precisamos de fazer os chamados desbastes. O que seriam os desbastes? Nada mais, nada menos do que a retirada de indivíduos que vão comprometer a sobrevivência e o crescimento daqueles melhores indivíduos que vão ficar para o ciclo final. Então, no caso especificamente de eucalipto, nós temos utilizado desbaste a partir de 5, 6, 7 anos, onde retiramos a metade das plantas utilizadas no plantio normal, e aos 10, 11 anos fazemos uma segunda retirada a ponto de sobrarem ao final do ciclo algo próximo de 300 árvores. Essas 300 árvores elas terão um diâmetro superior a 30 centímetros e mais ou menos 20 metros de comprimento de área para serraria. Então, essa madeira serrada ela pode ser utilizada, como já foi falado, na construção civil, na fabricação de móveis, e aí, é claro, é um material de altíssimo valor agregado quando comparado com as florestas de ciclo curto. Então, o desbaste é um fator fundamental, porque o diâmetro ele é um componente muito importante na fase de processamento para obtenção de peças serradas. Além do desbaste, é importante que se faça um outro procedimento complementar, que nós chamamos de desrama. A desrama nada mais, nada menos do que a retirada dos galhos inferiores, evitando-se principalmente a formação de nós que são considerados defeitos fundamentais nos produtos serrados. Então, hoje, uma madeira serrada, sem nós, ela tem 30%, 40%, 50% de um valor superior a uma madeira que apresenta nós. O nó, então, é um defeito
que é facilmente removido no processo de formação da árvore, que vai gerar a madeira, a peça serrada, e esse defeito ele é retirado quando o processo de crescimento da árvore ele fica privado da presença dos galhos que vão gerar a inserção, certo? Os galhos eles se apoiam no tronco principal da árvore e vão formar os nós. Ao a madeira, esses nós, eles vão reduzir a qualidade, reduzir o preço e reduzir o uso, dependendo do produto final que se pretende. Então, em resumo, nós podemos dizer que a floresta ela pode ser manejada para usos múltiplos. Se eu quiser para celulose, onde a madeira vai ser transformada em cavacos, aí a questão do nó, ela não é um fator limitante. O mesmo acontece para a energia e o mesmo acontece para a questão aí de cavacos e outros produtos, onde a madeira ela vai ser triturada e o nó não é um fator limitante. Mas no caso de laminados, seja peças faqueadas ou peças laminadas para fazer o compensado, aí é importante que a madeira não apresente nós, justamente para ela ser mantida na qualidade original que se pretende. Manter a cor, manter o padrão, manter a disposição das fibras, um material de alta qualidade. Esses produtos de alto valor agregado, eles são muito importantes porque eles substituem outros produtos que estão no mercado e que são muito mais restritivos do ponto de vista ambiental. Se nós compararmos a madeira com ferro, alumínio, plástico e outros similares, a gente pode perceber que para se chegar ao produto final, eu tenho um gasto de energia considerável. E no caso da madeira, o processo de consumo de energia, ele é próximo de zero, porque além do processo de sequestro de carbono no crescimento da árvore, a quantidade de resíduos que é gerada no processamento, essa quantidade de resíduos ela é insignificante e ela pode ser aproveitada até como sistema de energia, ajudando na economia do processo. Talvez uma pergunta, um questionamento importante pudesse ser feito. Quais são os elementos importantes para se chegar a um produto de alto valor agregado? Bem, tudo começa da base genética do material que foi utilizado. Seja através de semente, hoje pouco utilizado, porque a maioria dos plantios, a maioria das situações, se utiliza material clonado, com alta seleção genética, mas tudo começa da base genética, da seleção, certo? De um material que já foi testado e tem as propriedades desejadas para o produto final. Além dessa base genética, nós temos a questão aí dos fatores ligados à questão aí de qualidade do solo, disponibilidade de água, adubação complementar, tratos culturais, controle de insetos, principalmente formigas e cupins, controle de plantas invasoras, evitando a matocompetição, e
O cuidado que é dispensado à floresta é o mesmo cuidado que é dispensado a qualquer cultura. Então, hoje, a silvicultura, que é a ciência que trata das florestas, que está ligada à produção de florestas, a silvicultura é interpretada como uma ciência equiparada a qualquer atividade agrícola. Então, os mesmos cuidados que são dispensados à cultura de grãos, milho, soja, feijão, certo? Esses mesmos cuidados, eles são dispensados ou deverão ser dispensados na formação de florestas. Então, é ter uma muda de boa qualidade, boa procedência, aí um bom preparo de solo, uma adubação adequada, um controle de insetos, controle de doenças, um controle de plantas invasoras e dedicar os tratos culturais para que a floresta cresça sem perturbações de elementos que entram em competição com o desenvolvimento da floresta. Então, o crescimento das plantas ele é fundamental para se ter uma madeira na qualidade que se pretende. E hoje um fator importante a ser considerado quando se analisa a questão de produtividade, não é a área plantada. A título de exemplo, nós podemos dizer que o estado de Minas Gerais, por exemplo, ele tem uma área plantada quase 40%, 50% a área plantada do estado de São Paulo. No entanto, a qualidade das florestas existentes no estado de São Paulo, em função do solo, em função da maior quantidade de chuvas, em função da alta tecnologia que é utilizada, embora tenha uma menor área plantada, ela tem um maior estoque, uma maior quantidade de madeira estocada por unidade plantada. Então, Minas Gerais tem mais ou menos 1.400.000, 1.500.000 hectares, São Paulo tem 1 milhão. Mas São Paulo, apesar de ter uma menor área plantada, ela tem um maior estoque de madeira, uma maior quantidade de madeira disponível e, teoricamente, uma qualidade de madeira adequada aos usos finais para os quais ela foi plantada, notadamente a questão de celulose e painéis, onde estão localizadas grandes empresas. Poderíamos argumentar que, no caso, a maior quantidade de florestas plantadas no Brasil ainda é de eucalipto. Outras espécies estão entrando no mercado, certo? No caso a iateca, no caso o guanadi, no caso o cedro australiano, no caso o mogno africano. Mas é necessário que se façam muitas pesquisas para que se confirmem os resultados no sentido de se obter um produto de alta qualidade e que esse produto seja aceito pelo mercado como produto que vá atender às necessidades para o uso final ao qual ele foi destinado. A gente não quer entrar no mérito em relação à questão aí se a espécie é nativa, se a espécie é exótica, porque essa discussão, esse tipo de discussão, para nós hoje já é ultrapassado. Não resta nenhuma dúvida de que nós nos aproveitamos dos conhecimentos, das informações que são geradas em outros países, e hoje o eucalipto ele é plantado em mais de 100 países no mundo. Então, hoje, sendo uma cultura bastante difundida, bastante conhecida, e nós temos inúmeros trabalhos relacionados a
tanto a fatores ligados a plantio, como a fatores ligados a manejo, como a fatores ligados à produção, colheita, usos. Então, hoje, o conhecimento sobre o eucalipto é um conhecimento já bastante consolidado. Essas outras novas culturas ainda dependem, certo, de confirmação, de repetição, de experimentos, de pesquisas para dizer sobre as necessidades de adubação, sobre os inimigos naturais, sobre as necessidades da cultura, e nós não podemos extrapolar qualquer informação de outro país, de outra região, para a região que nós pretendemos implantar nossa cultura. O que é bom para os Estados Unidos não necessariamente é bom para o Brasil e vice-versa. A teca, ela tem a sua origem lá no Extremo Oriente, é muito boa para lá. Aqui no Brasil, as experiências com teca estão resumidas quase aos estados de Mato Grosso, Pará e alguns outros poucos estados, mas as experiências, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, o sul do país, a cultura da teca ela tem suas limitações. A mesma coisa vale para as outras espécies. Então, são espécies exóticas, e isso aí eu não gostaria de abrir questionamentos, porque essa discussão já está ultrapassada, porque a cultura ela tem limites ecológicos, mas ela não tem limites geográficos. Se nós nos basearmos naquilo que comemos, naquilo que bebemos, nas nossas frutas, nos nossos cereais, nós vamos chegar à conclusão que pouquíssimas espécies são espécies nativas. E nem por isso essas espécies exóticas que utilizamos, arroz, milho, feijão, tomate, batata, laranja, alface, coisa desse tipo, todas elas são exóticas. E não há nenhuma restrição em relação ao uso. E no caso do eucalipto, certo? É uma espécie exótica, mas ela se adaptou muito bem no Brasil e ela é plantada em mais de 100 países. Então aí, se nós realmente queremos que a madeira ela ocupe o lugar de destaque que ela merece, nós precisamos dispensar as plantas, as florestas na fase de formação, na fase de maturação, na fase de colheita, na fase de processamento, todos os cuidados necessários para se ter um produto de qualidade pretendido. Então, o uso múltiplo da floresta é uma questão muito importante e isso precisa ser definido ainda na fase de planejamento do processo de implantação da floresta. Quando eu vou implantar a floresta, seja para energia, seja para celulose, seja para serraria, é preciso que o meu objetivo final seja definido para eu utilizar os procedimentos necessários para eu ter um produto de qualidade. Então não adianta eu colocar uma densidade muito grande de plantas numa determinada área, porque a natureza vai me dizer que a quantidade de produtos disponíveis pela natureza, seja nutrientes, seja questão de luminosidade, seja questão aí de necessidades para a planta crescer, elas são limitadas em função das condições locais. O homem, ele dispõe de algumas tecnologias que podem alterar aquilo que a natureza fornece de condições naturais. Mas existe um limite que o homem não tem como ultrapassar esses limites para fazer com que a floresta ela consiga produzir mais do que o
o que é definido pela natureza. Então, eu posso utilizar de alguns procedimentos que foram citados, a questão do desbaste, a questão da desrama para produtos de alto valor agregado, e posso garantir a todos vocês, certo, que o futuro ele passa justamente por esse caminho. O Brasil é muito carente de florestas de crescimento mais longo, porque isso não faz parte da nossa cultura. Nós estamos acostumados com florestas de ciclo mais rápido, celulose, energia, painéis, e as necessidades, elas são sempre crescentes. Tá? Em sendo proibido o corte e o uso de florestas nativas pelas próprias restrições que nos são impostas, seja pela lei, seja pelas nossas necessidades de manter as florestas naturais para as futuras gerações, então nós precisamos pensar que a silvicultura de florestas plantadas de ciclo longo são, sem dúvida alguma, a alternativa que se apresenta mais viável, independente do tamanho da propriedade. Então, hoje, o mercado, eu posso lhes garantir que é um mercado franco, aberto. A Europa, ela não dispõe de madeira em quantidade e qualidade que nós temos, e os procedimentos que nós utilizamos aqui no Brasil já são procedimentos consagrados pela tecnologia em todo o mundo. E posso garantir a todos que a floresta bem manejada é um ótimo negócio, uma ótima oportunidade. É nos momentos de crise que surgem as oportunidades. Exercita-se a criatividade e a oportunidade aparece. Um grande abraço a todos. Meu nome é José de Castro Silva. Eu sou professor aposentado aqui do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, mas continuo ligado e sintonizado com o setor florestal. Hoje milito na área de direito ambiental e temos um escritório de advocacia ambiental. O meu e-mail para contato é o mesmo e-mail que utilizava na universidade, jcastro@ufv.br. O meu telefone é 31 DDD 3891 6618. Eu estou à disposição de todos vocês naquilo que me couber, e agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a todos.